Olá, amigos do Núcleo Assistencial Bezerra de Menezes. Com muita alegria, mais uma vez nos reunimos para conversar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo de hoje, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o item é o item 4, que fala sobre ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus, sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus pensavam que tudo acaba com a morte e não acreditavam em ressurreição. As ideias dos judeus sobre esse ponto, assim como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Acreditavam que um homem que tenha vivido poderia reviver, sem se darem conta com precisão da maneira pela qual isso podia acontecer. Designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo chama mais judiciosamente de reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo estão desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em um outro corpo, formado novamente para ele, e que nada tem em comum com o antigo corpo. A palavra ressurreição podia assim se aplicar a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, já que João fora visto em criança, e seu pai e sua mãe eram conhecidos. João podia, pois, ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. E esse tema era muito confuso entre eles. Essa crença na reencarnação, mas com o nome de ressurreição. E aí, Nicodemos, que era um dirigente fariseu muito importante na época no grupo, né? Príncipe dos judeus, ele foi então um dia conversar com Jesus, porque ele tinha crenças diferentes, mas via em Jesus algo diferente e importante, né? Então, uma noite ele foi lá conversar com Jesus e falou para ele: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus então respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Nicodemos disse para Jesus: Jesus, mas como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, como é antiga, né, essa questão, mas a crença na reencarnação é o ponto crucial, fundamental entre a doutrina espírita
e outras religiões pelo mundo. A doutrina espírita é baseada na crença da reencarnação. Então, é citado aqui no texto, né? A diferença, a ressurreição. Por exemplo, Lázaro, que estava sendo considerado morto, Jesus vai lá com a sua energia poderosíssima e traz Lázaro de volta para a vida. Na verdade, ele não havia desencarnado ainda, né? Jesus faz com que ele saia daquele estado em que estava. Lázaro volta. Com o mesmo corpo. Ele não havia desencarnado. Era o mesmo corpo e o mesmo espírito. No entanto, surge essa questão, né? Se João Batista é a reencarnação de Elias, como isso pode ser se conheceram João Batista desde criança e ele era diferente de Elias, né? Então, essa questão é muito antiga e até os dias de hoje ainda pode trazer dúvidas, né? Mas a doutrina espírita vem nos esclarecer. E o Jesus disse claramente, o que é da carne, o que é do espírito é o espírito. E daí, o reino de Deus, né? O reino de Deus é a transformação espiritual que vamos tendo ao longo de muitas reencarnações até chegar neste estado próximos ao reino de Deus. Então, é um tema bastante profundo e complexo que requer muito estudo, estudo e meditação e busca de compreensão e de entendimento. Mas algo bastante importante é que não nos detenhamos só nessa questão da reencarnação e do reino de Deus como algo distante, lá no futuro, mas que possamos trazer isso para o nosso presente, né? No livro Fonte Viva, há uma mensagem que eu considero bastante importante para que a gente prossiga refletindo sobre esse tema. Não ouvides a assertiva do Mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Então, é muito importante para nosso aprendizado entender realmente, né? Saber, pesquisar o que é reino de Deus, o que é ressurreição, o que é reencarnação, por que da reencarnação, por que o mesmo espírito em outros corpos, em outras histórias. É muito importante tudo isso. Mas mais importante que tudo isso é isso, aproveitarmos esta reencarnação para superar obstáculos que nós sabemos que temos que superar. Combater erros, defeitos que nós reconhecemos em nós mesmos, para que isso não se estenda para o futuro, para outras vidas que certamente teremos. Grande abraço, queridos amigos. Até a próxima. Fiquem com Deus.